Bom, bom dia, crianças! Hoje vamos estudar um pouquinho sobre o Brasil na América. O Brasil é o maior país da América do Sul. Ele é o quinto maior país em extensão territorial do mundo, atrás da Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Segundo a estimativa do IBGE, no Brasil há mais de 209 milhões de habitantes, o que o torna também o quinto país mais populoso do mundo, depois da China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. A leste do Brasil está o Oceano Atlântico. Com exceção do Equador e do Chile, o território brasileiro faz fronteira com a maior parte dos países sul-americanos. Ao norte, ele faz divisa com a Venezuela, Guiana Francesa, Suriname e Guiana. A noroeste, ele faz divisa com a Colômbia. A oeste, com o Peru e a Bolívia. A sudoeste, com o Paraguai e a Argentina. E ao sul, ele faz divisa com o Uruguai. Brasil, pontos extremos. Pontos extremos são os locais mais distantes em relação a determinado lugar. No Brasil, os pontos extremos são, ao norte, a nascente do rio Ailã, no Monte Caburai, entre os estados de Roraima e a Guiana. Ao sul, o arroio Chuí, entre o estado do Rio Grande do Sul e o Uruguai. A leste, a Ponta dos Seixas, no estado da Paraíba. E a oeste, a nascente do rio Moa, na Serra de Contamana, entre o estado do Acre e o Peru. Divisão política do Brasil. Nem sempre a configuração do território brasileiro foi como a conhecemos hoje. Ao longo da história, ele foi dividido de diferentes formas. A primeira divisão ocorreu durante a colonização portuguesa, quando houve a distribuição das chamadas capitanias hereditárias. Na época do Império, 1822 a 1889, o território foi dividido em províncias. Somente com a implantação da República, as províncias passaram a ser chamadas de estados. Desde 1988, o Brasil tem 26 estados e um Distrito Federal. Esta é a configuração atual. O Brasil no mundo. Segundo a Organização das Nações Unidas, existem hoje 193 países, cada um com sua cultura, seu povo, sua riqueza e suas particularidades. O governo brasileiro sempre procura manter boas relações diplomáticas e comerciais com os demais países. O Brasil é um país frequentemente citado como referência de convívio harmonioso entre os diferentes povos que aqui habitam. A embaixada é encarregada de proteger e defender os interesses do país que ela representa. A função do consulado é expandir o comércio externo da nação representada e proteger seus cidadãos. Há várias organizações que se esforçam para manter a paz e promover o desenvolvimento econômico e social dos povos. Entre essas organizações destacam-se a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a OEA, Organização dos Estados Americanos, e a ONU, Organização das Nações Unidas. O Brasil tem representantes nessas três organizações. Municípios do Brasil. Atualmente existem 5.570 municípios no Brasil. Alguns muito populosos, como São Paulo, com cerca de 12 milhões de habitantes.
e outros com menos de 1.000 habitantes. A área dos municípios também não é fixa. Há municípios com áreas muito grandes, como Altamira, no Pará, e municípios com menos de 4 km², como Águas de São Pedro, em São Paulo, ou Santa Cruz de Minas, em Minas Gerais. O município de Altamira é o maior do Brasil, com área de aproximadamente 160.000 km². É esta área aqui destacada no mapa. Áreas do município. Os municípios são diferentes em população, área e também em atividades econômicas. Eles podem apresentar áreas rurais e áreas urbanas. A área urbana de um município é chamada de cidade. Já a área rural é denominada campo. A distinção entre campo e cidade é feita por diversos critérios, entre os quais o econômico. No campo, predominam atividades de agricultura, pecuária, extrativismo, entre outras. E nas cidades, predominam indústrias e serviços. Crescimento urbano e modificação da paisagem. Durante todo o século XX e início do século XXI, a população urbana vem crescendo e a rural diminuindo. De acordo com o Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, a população urbana foi multiplicada por 5 entre 1950 e 2011. O crescimento urbano deveria vir acompanhado de investimentos do município em infraestrutura, como rede de esgoto, água, mobilidade urbana, educação, saúde, entre outros. Porém, na maioria das vezes, ela ocorre de forma desordenada, causando impactos ambientais. As pessoas vão à cidade em busca de empregos e melhor infraestrutura. Ao longo do século passado, a introdução de máquinas no campo retirou muitos empregos, forçando as pessoas a migrarem. Quando a cidade não consegue absorver essa quantidade de pessoas, ocorrem processos como a formação de favelas e habitações irregulares sem infraestrutura, que é o exemplo aqui dessa foto, moradias na comunidade de Saramandaia, Salvador, Bahia. Esta foto aqui é do ano de 2017. Conexões entre cidades. Apesar de caracterizarmos as cidades como centros urbanos, existem diferenças entre elas, não somente no número de habitantes ou na área ocupada, mas também nos diversos serviços que oferecem. Grandes centros urbanos abrigam serviços que não são comuns a todas as cidades, como centros de pesquisa, hospitais e clínicas especializadas, grandes empresas, universidades. Quando uma cidade se torna muito grande e a economia das outras ao seu redor se baseia nos serviços dela, damos a ela o nome de metrópole. São Paulo é a maior metrópole do país. Outras capitais também são chamadas de metrópoles, como Rio de Janeiro, Brasília, Belém e Porto Alegre. Crianças, espero que tenham entendido bem o vídeo. Assistam com atenção para poderem realizar as tarefas. Beijinho a todos e até a próxima aula.